18h23, o Radar de Notícias está de volta e temos o prazer de receber nos nossos estúdios agora Firmino Mesquita, ele que é pré-candidato a vereador pelo PDT. Firmino, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos lá, muitos assuntos para a gente tratar, agradeço pela entrevista mais uma vez, espero que o pessoal consiga acompanhar, já deixa o seu like também, mande suas perguntas, se você tem alguma questão para o Firmino, a gente, na medida do possível, vai transmitir a dúvida da nossa audiência. Vamos começar com a pergunta mais elementar. Firmino, por que você decidiu tentar a sorte nas urnas na eleição desse ano? Bom, cansado, né, de realmente... Faz 8 anos que estou vendo que todo um trabalho que foi realizado desde 1997 está indo, nós estamos perdendo. Então faz 8 anos que eu vejo simplesmente derrotas, né? Vejo o desserviço, o desatendimento ao segmento da pessoa com deficiência e não dá para aceitar isso de braços cruzados. Então tomei a iniciativa de ver tantas situações complicadas, né, e tristes. Eu resolvi sair candidato para resgatar a dignidade da pessoa com deficiência na cidade de Guarulhos. Maravilha. Antes da gente entrar propriamente, eu vou pedir para você fazer uma avaliação da questão do atendimento à pessoa com deficiência, da falta de acessibilidade na cidade de Guarulhos, que acho que é uma questão importante para a gente tratar. Quero saber por que você escolheu o PDT para disputar essa eleição. Bom, o PDT ele é conhecido e reconhecido a nível mundial, né? Vamos falar a nível de Brasil aqui, o que ele se diz é um partido muito focado na questão da educação, né? Nós temos o exemplo aí, o trabalho que foi feito a nível do Rio de Janeiro, uma educação a tempo integral, e o quanto a educação colabora para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso país. Então, acredito que através da educação, onde nós vamos ter um direito de uma igualdade, né? De uma participação junto à sociedade, o reconhecimento da pessoa com deficiência como realmente um membro da sociedade. E ainda sobre o PDT, é claro que a gente não consegue fazer previsões, a eleição tem uma questão de imprevisibilidade também, que talvez torne a eleição fascinante, pelo menos na minha avaliação. Mas eu pergunto para você, Firmino, que está ali dentro do partido, a gente já recebeu aqui recentemente o presidente Josinaldo Cabeça, que fez ali a sua avaliação também. Quantos vereadores você acha que o PDT consegue fazer nessa eleição que deve ser bastante concorrida? É uma eleição muito concorrida, né? Sabemos que não vai ser fácil, mas nós somos um grupo muito unidos, que foi isso que o presidente buscou, está dando uma condição para que todos busquem os votos de forma igualitária, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém, mas eu tenho uma previsão ali, uma pretensão de 2 candidatos que, se Deus ajudar e todo mundo trabalhar direitinho, nós podemos chegar assim à terceira. E nessas conversas internas dentro do partido, vocês trabalham com algum número se o candidato atingir X mil votos, uma votação tranquila para entrar? Eu pergunto isso porque a gente recebe aqui diversos convidados, tem partido que precisa de 6, 7 mil, outros 4 mil. Dentro do PDT, qual que é o número da sorte, digamos assim? Eu estou acreditando em torno de 4 mil votos. 4 mil votos? Haja trabalho, hein? Não, bastante coisa. É muito voto. É isso aí, mas bom, a gente deseja sorte a todos os pré-candidatos do PDT também, que o Firmino disse que dá para fazer 2 cadeiras, quem sabe 3, então muito trabalho, hora de gastar aí, rodar a cidade para convencer o eleitor, discutir a cidade, apresentar as propostas. Vamos começar, antes da gente seguir com a nossa entrevista, claro, dar atenção para a nossa audiência. A Márcia Molina pergunta o seguinte: boa noite, gostaria de saber do nosso futuro vereador Firmino Mesquita. Depois da criação do CAPD há 20 anos, como estão os atendimentos das pessoas com deficiência na cidade de Guarulhos na atualidade? Se você me permite, Firmino, já emende nessa sua resposta, eu quero saber também, pedir para que você faça uma avaliação mais ampla do que você pensa sobre a atuação da gestão Guti nessa área de atendimento à pessoa com deficiência. Por favor, fique à vontade. Bom, é como eu disse, né? Não posso fugir do que eu falei aqui no início da minha fala. São 8 anos que a gente percebe que, infelizmente, o trabalho não avançou. Em relação ao segmento da pessoa com deficiência, nós tivemos muitas percas, perdemos muito, né? E hoje o CAPD foi um trabalho que nós iniciamos lá atrás, 1997. Foi nós, junto com uma equipe muito boa, na época, junto da prefeitura, Dr. Ali, Daléo, vários profissionais,
encamparam a ideia, a proposta, e nós conseguimos implantar o CAPD, que é o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Foi o primeiro na cidade. Nós crescemos cerca de mais de 8 mil pessoas com deficiência, saíram das suas casas para buscar os seus direitos que ali estavam. Então, hoje, eu percebo que, assim, eu estive visitando 3 terminais de ônibus antes de vir aqui. Ontem eu finalizei o 3º. E é com muita dor no coração que eu sou obrigado a falar assim, que um trabalho que nós começamos lá atrás, em 2010, que nós fomos a primeira cidade no Brasil a ter 100% da frota adaptada. E, infelizmente, hoje você percebe que os micro-ônibus, a plataforma não funciona, a manutenção preventiva dos ônibus grandes, convencionais, também não está sendo feita, entre outras e outras coisas. O curso de orientação e mobilidade, que é como atender ali a pessoa com deficiência, porque não adiantava nada termos os 100% da frota adaptada e não ter os colaboradores sensibilizados. Perfeito. Então, isso é uma situação que entristece, porque eu não estou conseguindo mais ver pessoas com deficiência rodando pela cidade, porque ele não consegue sair do bairro para poder ir até o terminal e até o centro da cidade, ou qualquer coisa parecida, o centro comercial. Então, entre outras coisas, né, nós percebemos que não avançou nada o segmento da pessoa com deficiência, pelo contrário. Né? Hoje nós temos um conselho que não tem nem espaço para ficar, tem várias outras situações que eu acredito que falta muito as pessoas olharem e resgatar. Aquele trabalho que foi feito lá atrás, não importa quem foi que fez. Ele tem que ter dado uma continuidade. Infelizmente, isso não aconteceu. Isso entristece e é por isso que eu estou querendo voltar. Né? Eu quero voltar para o poder público para quê? Para poder resgatar isso. Aí, entre outras e outras atividades, que se eu for enumerar aqui, eu vou perder todo o meu tempo, não vou conseguir falar mais. Vamos lá, vamos falar sobre muitos assuntos ainda. Por exemplo, o presidente Josinaldo Cabeça, do PDT, está na audiência. Agradecer pela audiência, pela participação, mandou alguns comentários. Vou entrar em contato com o senhor para que o senhor possa estar aqui conosco, quem sabe ainda no mês de junho, para ouvi-lo também, para falar sobre o PDT. Vamos receber aqui daqui a pouco o presidente do PSOL, presidente de outros partidos nos próximos dias, ouvir também o Cabeça, que é uma voz atuante e influente aqui na cidade de Guarulhos. Firmino, queria que você falasse sobre Nós conversamos antes, né, na montagem da nossa pauta, fazendo sempre aquele estudo para montar a pauta da nossa entrevista. Queria que você falasse sobre, você disse que pretende atuar para a implantação do Ágil, que é o sistema de transporte porta a porta para as pessoas com deficiência. Queria que você falasse o que é isso, né? Só para a nossa audiência saber, o Firmino vai complementar. É uma lei municipal que não está sendo executada, digamos assim. Queria que você falasse sobre essa ideia, por que não está sendo executado, o que você pode dizer sobre esse assunto, por favor. Tá. O Ágil, ele é o sistema de transporte porta a porta para a pessoa com deficiência com grande dificuldade de locomoção. É como se fosse o Atende de São Paulo. Né? E hoje nós temos essa lei aprovada na cidade, lutamos muito para tentar implantar quando eu estava como coordenador, tive grandes dificuldades junto à Secretaria de Transporte e Trânsito, alegando que já existia alguma coisa parecida, que é uma cooperativa que presta serviço, tem algumas vans, mas não é qual é o propósito, ali é só simplesmente para levar o deficiente para um atendimento médico, atendimento ambulatorial. A pessoa com deficiência não só tem que ir para o hospital. A pessoa com deficiência tem que participar de uma sociedade. Social, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para defender essa colocação, né? É recolocação, porque nós estamos regredindo. Depois da pandemia, nós tivemos muitos casos de, infelizmente, pessoas com deficiência faleceram, mas todo o segmento ficou desarticulado depois da pandemia e foi muito fácil para todos os governos. Vou falar a nível só municipal, não. Para todos os governos. Olha, a pandemia não se pode fazer nada. Mas agora já acabou a pandemia, tem a sequela. Mas só que o segmento está abandonado ainda. Né? E o deficiente não tem direito só a ir para o hospital, ele tem direito de ter uma vida participativa na sociedade, porque o Firmino não é eterno. Quem vai substituir o Firmino um dia, se a gente não garantir que a pessoa com deficiência saia de casa? Né? Então, esse sistema é para essa finalidade, buscar as pessoas com grande dificuldade de locomoção, para levar tanto para o hospital, para a escola, né, a nível, e entre outras atividades, teatro, cinema, é um sistema que funciona de forma normal, como funciona em São Paulo. A ideia é igualzinho em São Paulo. Maravilha. Só para a gente antes de darmos sequência nessa entrevista, você, se possível, corra para o YouTube, deixa o seu like, nós estamos aqui com 28 likes. A meta para o nosso programa de hoje são 30 likes. Você está gostando da entrevista com o Firmino Mesquita? O que você está achando das propostas dele, da visão dele sobre a cidade de Guarulhos? Se você estiver gostando, deixa o seu like, compartilhe essa entrevista também para que as propostas do Firmino, para que a programação do Radar de Notícias possa chegar a mais pessoas. Ainda sobre a questão da acessibilidade,
eu queria te ouvir sobre o que pode ser feito para a adaptação das escolas aqui na nossa cidade, para promover a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas. Eu pergunto isso, eu vou citar o exemplo de uma escola particular, não vou citar o nome para não ser indelicado, mas eu estudei num colégio aqui na minha infância, um colégio de alto padrão aqui na cidade de Guarulhos, que era tido como um dos melhores, mas que você simplesmente ali, um aluno com deficiência não teria vez naquele lugar. Até estava conversando com os meninos aqui antes, você entra pela escola, tem uma rampa, depois disso é só escada. Então você já impede o acesso logo à escola, que é uma das coisas mais fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa. O que você pensa sobre isso? O que pode ser feito, Firmino, para garantir o acesso das crianças nas escolas? Bom, nós temos que começar a partir do transporte, né? Nós temos que garantir o transporte para a pessoa com deficiência. Foi eu que trouxe para Guarulhos, na época, 17 micro-ônibus adaptados do governo federal, na época, para poder atender essas crianças, para poder levar até a escola. Hoje, nós não podemos jamais admitir uma escola, de uma forma arquitetônica, ter uma barreira de acessibilidade, né? Uma barreira arquitetônica. Jamais. Se isso acontecer, todo mundo tem que ser penalizado por isso, né? Então, mas não é só a acessibilidade na barreira arquitetônica, nós temos que falar também da acessibilidade atitudinal, nós temos que falar da acessibilidade programática, vários outros campos que também a gente pode fazer esse debate. Eu sei que o tempo é curto, mas uma coisa tem que ficar clara. Não adianta a gente falar de acessibilidade, de inclusão da pessoa com deficiência junto à sociedade, se nós não dermos condições para os profissionais. Os professores precisam de respaldo. O professor tem que dar uma condição para que o professor faça sempre se está se qualificando para o atendimento. E vamos lá, tem gente que não sabe ainda que uma pessoa com autismo, ela tem pleno direito de ter um professor auxiliar na sala de aula. Sabe como que eles estão tendo? Através de uma medida judicial. Para, gente. Vamos parar, governo. Para com isso. Não deixe que uma mãe busque na justiça esse direito que já é dela. Então, por que a gente tem que falar sobre isso? A gente está regredindo. Você percebe que uma conquista nossa lá atrás, a gente está tendo que aqui vir falar, entrar com uma ordem judicial para garantir o nosso direito? Acho que isso não dá mais. Nós estamos no plano do século XXI. Então, o que nós precisamos para garantir a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência na escola? Primeiro, é fazer com que as famílias se sintam seguras. É deixar o profissional capacitado, é acolher bem para que aquela criança vá para a escola. E quando a criança é detectada na escola, que ela tem algum tipo de transtorno, ela vai para a rede pública, ela sai, vai para o ginásio já, vai para a 5ª série e ainda não consegue nenhum laudo. Então isso dificulta. Então uma pessoa com autismo grau número 1 pode chegar até o grau número 2 porque não teve o atendimento. Então toda essa parte, educação, saúde, assistência social, tem que conversar para que possa garantir com que a pessoa com deficiência vá para a escola e se sinta confortável, porque se ela se sentir confortável, ela vai voltar e ela vai permanecer na escola. Eu tive, muito rápido, eu tive que subir 2 lances de escadas da minha 5ª série até o 3º colegial para estudar, se eu quisesse estudar, porque naquela época chamava-se integração, hoje não, hoje é inclusão. Então, jamais que tem que ter uma escada, né? Nós garantimos a rampa e garantimos o elevador. Então é para isso que eu estou aqui e é para isso que a minha luta vai continuar. Maravilha, Firmino. Acho que você faz um diagnóstico muito correto e é urgente. É urgente que a gente garanta todo esse acesso, para que políticas públicas sejam feitas, para que garanta o mínimo, que é o acesso, que é a vida social, como você disse no começo da nossa entrevista. Caminhando aqui ainda para a parte final da nossa entrevista, ainda temos alguns assuntos para tratar. Queria que você falasse sobre a UBS da Vila Augusta, que é um assunto muito caro a você. Fica à vontade, queria que você falasse sobre isso. Tá. Bom, o que acontece? A Vila Augusta é um bairro muito antigo na cidade de Guarulhos, né? Eu acho que você tem um passado por lá também. E eu nasci lá na Rua Dona Antônia, número 420. E hoje eu moro lá na Rua Augusta. Sou filho estudei no Scaramelli da 1ª até o 3º colegial. E o que eu percebo é que assim, nós tínhamos, há muito tempo atrás, um posto de saúde, lá no próprio bairro, ali na Vila Augusta, próximo ao Sava. E aquele posto, perdeu o posto, teve o CEMEG, aí o CEMEG saiu de lá, ficou só o SER. E o que eu percebo é que lá, pelo fato de ser um bairro de pessoas idosas, elas não têm como ir até a Rua Cavadas para passar num posto de saúde. Ou ela não tem que ir pegar um ônibus e ir até a Salgado Filho. Poxa, é um bairro grande, gente. É um bairro grande que jamais poderia perder
aquele espaço. E o que mais me entristece, eu falei que isso eu ia falar em público, e minhas providências são essas, né? Tem que falar. É muito triste você ver 34 vereadores, a eleição passada, 1.200 candidatos a vereadores, lá buscando voto, muitos ganhando votos, e quando foi para tirar o CEMEG de lá, ninguém se movimentou. Agora o bairro ficou órfão. Então é isso que a gente pretende buscar ali, fazer com que resgate. A Vila Augusta merece um posto de saúde. A Vila Augusta merece um posto de saúde. E para isso a gente precisa ter de quem cobrar. É isso aí. Queria que você falasse também, Firmino, sobre a sua ideia de a criação de um canil municipal para os cachorros vítimas de maus tratos. Eu acho que é uma questão fundamental. A gente já falou aqui no programa várias vezes sobre o pet, como é uma parte da família, como muitas vezes esses animaizinhos são negligenciados. Acho que é uma ideia que, particularmente na minha visão, é muito interessante. Queria que você passasse a sua ideia sobre isso também. Tá. O que acontece? Eu conversando com um amigo meu, a gente fala sempre o cachorreiro, né? E ele falou, olha, Firmino, nós não temos o que fazer quando chega uma denúncia de maus tratos na delegacia. Eu posso prender a pessoa? Prendo. E o que eu faço com o cachorro? Exato. Perfeito. Então, as pessoas terminam se aproveitando dessa situação infelizmente, a não aplicabilidade da lei, né, que seria a prisão para maus tratos, não consegue porque não tem com quem deixar. A partir do momento que tiver um canil, que o canil só vai recepcionar animais que são vítimas de maus tratos para poder colocar o cara em cana, as coisas podem mudar. E também vai atender as pessoas, mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Quando arrumam um lugar para ir, para sair de casa, medidas protetiva, aí quando chega na hora ela vai, e o cachorro dela não vai. Aí o marido chega em casa, olha o cachorro, o que ele faz com o cachorro? Agride. Então, é esse o objetivo, né? O objetivo desse canil é para isso, para acolher esses animais que, infelizmente, a justiça não consegue aplicar a lei porque não tem com quem deixar os animais. Então, a gente tem que pensar neles também. Para a gente encerrar, Firmino, já mais uma vez agradecendo muito pela sua presença aqui, por tudo que você já expôs para a nossa audiência, inclusive nas considerações finais, eu vou falar para você ficar à vontade para falar de algo que as minhas perguntas não permitiram você abordar, mas eu queria que você encerrasse a nossa entrevista falando do simbolismo, da importância de a Câmara voltar a ter um parlamentar com deficiência, para defender essas pautas, para que políticas públicas sejam pensadas e elaboradas para as pessoas com deficiência aqui na cidade de Guarulhos. Bom, vamos lá. Eu entendo que a Câmara, pelo fato de ser uma casa de leis, ela tem que ser exemplo. E não dá para que a gente fale que uma pessoa vai defender o segmento da pessoa com deficiência sem ela, infelizmente, estar desse lado da linha, né, que eu costumo sempre falar. Ó, desse lado da linha aqui, a história é outra, né? Aí é muito mais fácil você falar, passa para o lado de cá, que aí você vai sentir. Lugar de fala. Lugar de fala, né? Então, o que acontece? Eu vejo que a Câmara, hoje, nós não temos o intérprete lá, não tem o intérprete de Libras lá. Você acompanha sempre a Câmara, você vê o intérprete de Libras na Câmara? Não, só digitalmente aparece digitalmente. Ali. E quem está lá assistindo? Né? Aí nós também temos a questão da audiodescrição para a pessoa com deficiência visual, né? Entre outras e outras coisas. Por exemplo, as leis. Todas as leis que estão sendo elaboradas, elas têm que ter o olhar, o pensamento e a viabilidade para que a pessoa com deficiência também seja beneficiada. Mas, acima de tudo, não adianta termos as leis só. Nós temos que regulamentá-las. E para regulamentar a lei, para que ela se torne uma realidade, nós temos que ter pessoas que entendam. Por exemplo, eu, em 1997, a minha primeira tarefa, sabe qual foi? Ajudar a regulamentar a lei municipal, que era a reserva de 5% das pessoas com deficiência em concurso público. E teve gente que, mesmo assim, depois teve que entrar com ação na justiça para poder conseguir garantir o seu direito. Então, a vida da pessoa com deficiência não é tão simples, não é tão fácil. Nada, ninguém melhor do que uma pessoa realmente com deficiência para poder ter esse olhar, né, para esse segmento. Porque agora, na época de eleição, é muito fácil. Todo mundo defende tudo, todo mundo faz tudo. E ninguém vai deixar o deficiente desamparado. Depois da eleição, o resultado é esse. Se fosse mesmo, há 8 anos que nós não temos representante na Câmara, né? Na verdade, há 12 anos. Né? Mas eu, enquanto estava na coordenadoria, nossos projetos de lei, né, que inclusive eu quero até ressaltar aqui, o doutor Zé Mário participou também da elaboração do CAPD. Né? Ele foi o único que
era oposição na época, mas parabenizou o projeto de lei que nós fizemos junto o gabinete do prefeito para poder uma execução de uma lei bem abrangente. Maravilha. Firmino, te agradeço mais uma vez pela entrevista. Não vou encerrar esse bloco sem passar para você a palavra para que você faça suas considerações finais, mande o seu último recado e já desejo, em nome de toda a equipe do Radar de Notícias, boa sorte nessa empreitada, nessa missão, nessa eleição que se avizinha. Obrigado pela sua entrevista. Fique à vontade para mandar o seu recado final. Tá, quero agradecer a André, a toda a equipe do Radar aqui, o qual eu cumprimento e jamais deixar de agradecer, que eu sempre tive as portas abertas aqui, desde a época do Pedro e do Arnone, você vê que é bem antes, né? E o que eu só queria deixar claro, que é um projeto muito importante, que é a questão, que veio até agora, no Fantástico passou, é a pessoa que acaba de se tornar deficiente, André. Ninguém está preparado para ser deficiente, ninguém. Não adianta falar, não, todo mundo espera chegar numa terceira idade, beleza? Mas deficiente ninguém está preparado. Então, nós temos uma proposta de criar equipes multiprofissionais para atender essas pessoas que se tornam deficientes, ou que uma mãe, que quando uma mãe está gestando, é uma gestação, o que ela espera? Uma criança bonita, uma criança saudável. E quando ela recebe a notícia que é uma criança com deficiência, ela está preparada? Quem está preparado? Ninguém. Então, esse é um projeto que nós temos ideia de implantar para poder dar suporte para essas famílias e para as pessoas que se tornam deficientes. Então, esse é um dos projetos que eu acho que de extrema importância a gente ressaltar e falar, porque é isso que falta. Vocês viram no Fantástico, uma pessoa que estava saindo de casa, saindo do trabalho, indo para casa, e hoje ela se depara sem uma perna, que o mundo não acabou para ela. Mas para ela entender isso vai demorar 3 anos, tá? Só para deixar claro. Então, muito obrigado, André, por essa oportunidade. Quero agradecer a equipe do Radar, de coração, e eu estou sempre à disposição, o dia que precisar falar de qualquer tema, da questão da empregabilidade, educação, o que vocês precisarem, que nosso tempo hoje é curto, mas estarei sempre à disposição. Firmino, muito obrigado. Você que acompanha o meu trabalho aqui nessa nova fase do Radar, já percebeu que eu tento ser o mais imparcial, o mais em cima do muro, digamos assim, mas hoje eu vou tomar liberdade para dizer que eu adorei essa entrevista, porque eu acho que é fundamental discutirmos projetos como esse. Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu vivenciei isso de perto num colégio que é considerado top aqui numa das maiores cidades do país, que não permite o acesso aos alunos. Então a gente vê como Guarulhos, que é uma das maiores cidades do Brasil, está atrasado em relação a isso. Então, discutir políticas públicas nesse sentido, discutir ideias, não precisam ser exatamente as mesmas do Firmino, mas sobre esse assunto, divergir, discutir é fundamental. Então, uma entrevista muito bacana, Firmino, muito obrigado mesmo. Que você tenha sorte, as portas do Radar de Notícias sempre estarão abertas. Volte mais vezes e obrigado mais uma vez pela sua entrevista, tá certo? Agradeço. Conte conosco. 18h46, nós vamos para um rápido intervalo. Fique na audiência, na sequência, Maxwell Chagas, ele